Oi, oi, Jojo, bom, sou figurante e bem-vindos a mais um vídeo, meus amigos. E hoje estou aqui novamente acompanhado com meu grande amigo Lucas Emanuel. Fala aí, Lucas. Fala eu aqui novamente. Gajacuta é bom, meus caros, e sempre bom falar de coisa que a gente gosta, né? Exatamente, esse é o espírito, esse é o espírito. Falar de coisas que a gente gosta, e Gachakuta tem um anime que tem me encantado, sabe? Eu genuinamente tenho gostado muito de assistir ele, e justamente por isso que eu tô trazendo bastante vídeos dessa obra pra cá, porque eu tô sendo muito sincero, meus amigos, essa que é a verdade. É um anime que me pegou muito, eu tava ansioso desde antes dele sair, né? Justamente por recomendação do Lucas Emanuel também, do Ritalino. E desde então tá sendo uma jornada muito boa. E vai ter mais vídeos aqui. E hoje não é diferente. Hoje o vídeo de hoje é pra abordar o episódio 12, que foi um divisor de águas, né, Lucas? Foi. Com toda certeza. Eu considero o Gajacuta, ao menos o como Spinelli, com 2 divisores de água, né? Esse foi o primeiro, e ele bate forte. Sim, sim, não, é. Ele realmente mostra o porquê ele é diferenciado, porquê ele tem algo a mais. E hoje, nesse episódio, inclusive, foi muito legal. E mesmo assim, eu já tendo feito do episódio passado, cobrindo toda a série, eu quis abrir essa exceção de fazer um vídeo abordando esse episódio aqui, de como. E das previsões que eu tenho, de tudo que eu senti nele, do que eu sinto pro futuro e tudo mais. Aí vai ser interessante conversar com alguém que já sabe das coisas, né? Hoje a dinâmica se invertendo, né? Porque no vídeo dessa semana Exatamente. de Dr. Stone, eu já li o mangá e o Lucas ainda não. Aí tem essa dinâmica. Aí hoje a dinâmica se inverte, porque o Lucas já tá lendo o mangá e eu tô só pelo anime por enquanto, né? Aí é legal essas diferentes dinâmicas que a gente traz aqui, né? Mas, se Pois você... é, rapaz. Exatamente. E se vocês, rapaziada, se vocês estão gostando aqui dessa coisa que a gente faz aqui, compartilhando nossas experiências, deixa um like aí pra ajudar a gente e também deixa um comentário, cara, porque eu sempre digo isso, todo vídeo eu falo isso, mas é verdade. Compartilhar experiências é o que faz a gente engrandecer. Então compartilhe a sua experiência com o vídeo, com a obra, com o anime e tudo mais aí, que eu vou fazer questão de ler, de responder, e vai fazer muito bem pra gente. Mas agora, chega de papinho, vamos logo pro vídeo, meus amigos. Diga, figura, diga quais foram as suas expectativas com esse episódio antes de ele começar, né? Porque eu já tinha te dito, né? Pô, figura, você vai gostar desse episódio. O que é que você Sim, sentiu durante, o que você tem a dizer pra depois? Esse eu tô cara. curioso. Boa pergunta, cara. Quando você. Assim, cara, antes de você falar, eu já tava com uma coisa em mente, assim. Porque essa personagem, ela parece muito meio misteriosa, assim, tem um cuidado com ela, parece ali do nada, tem aquela coisa lá da informação, né? De ter uma mulher que viu, tem um conhecimento de alguém que foi pra superfície, foi do paraíso pra superfície, e vice-versa, sei lá, consegue viajar entre esses mundos, assim. E então eu sabia que tinha um algo a mais, e quando começou a luta ali naquele episódio, falei, cara, tá legal, tá interessante, tem desenvolvimento. E aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha pra saber da resolução. Só que aí que tá, falei, cara, eu tava com muita vontade de fazer um vídeo de Gachakuta, e aí eu acabei não esperando, sabe? Que nem eu falo, foi um time terrível eu ter feito o vídeo passado, que podia ser muito Acontece. melhor. Se eu fizesse agora, aí sim dava pra falar de tudo, até porque o episódio 12, né, casou com isso também, de ser assim, como se fosse um fechamento de um lote, de uma coisa assim, só que o anime continua, né? Então, Lucas, eu já tava meio esperto, mas aí quando você falou, foi quando eu tive certeza de que viria uma pedrada, sabe? Que viria uma coisa muito boa. Então, eu tive essa conversa, né? Deixa eu falar pra rapaziada, que eu tive a conversa com o Lucas, assim, a gente tava conversando, programando mesmo, quando a gente ia gravar um videozinho de Gachakuta, né? Que agora eu tô com essa de fazer vídeos. É mais que um vídeo sobre a obra, eu não faço mais só primeiras impressões e o review final. Agora eu faço vídeos no decorrer das semanas também. Eu não faço semanal, sim, toda semana, mas sempre que tem algo legal, algo impactante, algo que seja bacana de comentar, eu vou trazer aqui pra vocês. Então, se vocês gostam de Gachakuta, continue aí, que eu tenho certeza que vão ter mais vídeos. Tenho certeza que eu vou fazer mais vídeos daqui até pro final. Então eu tava tendo uma conversa com o Lucas aí, como ele sabe do mangá e tudo, pra gente combinar em que dia fazer, em quando vai ser episódio legal. E ele me falou, cara, faz agora. Tipo, faz agora, porque agora vai ter episódio bom, agora você vai ver, que eu não tinha assistido o episódio ainda, né? Aí ele falou, cara, assiste esse que você vai ver que eu falo. Eu falei, não vou garantir nada. Deixa eu assistir aqui, aí depois a gente combina, sabe? Depois a gente vê, deixa eu... Aí, dito e feito. Dito e feito, cara. Nossa, que episódio legal, cara. Eu fui com ele com a expectativa meio alta, assim, de ter uma resolução, de ter algo que eu não espero, sabe? De receber aquilo que eu não tava esperando. E foi bom.
É muito legal quando ele passa umas coisas que você não espera, assim, umas coisas diferentes, dá uma progressão na história, dá um sentido, um toque, explora mesmo o protagonista, os personagens, a trama. Então foi um episódio bem legal, assim, muito interessante e valeu a pena, cara. Eu tô muito feliz de vir aqui gravar o vídeo porque eu tenho bastante coisinhas para falar. Cara, e suas expectativas, Segura, depois desse episódio? Assim, eu Cara. imagino que a gente vai abordar um pouco as partes dele, né? Uhum. Mas bora falar primeiro do futuro. O que é que você acha que tá O por vir? futuro? Olha só, é assim que eu gosto, começar pelo fim. Cara, o futuro eu espero uma obra que continue tratando essa dinâmica de poder, força e mental, sabe? Porque é algo que eu vi muito sendo abordado em grandes animes, como por exemplo Hunter x Hunter. Cara, o tratamento do Gon no Quimera Antes, por exemplo, toda aquela coisa do Gon se desfazendo ali, dele tendo toda aquela inversão, tudo mais, se perdendo e sempre trazendo a temática de como é frustrante ser fraco, como é frustrante você não agir como as pessoas esperam, como você espera, como é frustrante você não conseguir resolver seus problemas, sabe? Então, eu vejo em Hunter x Hunter aquilo foi muito bem trabalhado, é um dos pontos mais altos da obra até hoje, sabe? Todo mundo acha Quimera Antes uma masterpiece, assim, a maioria das pessoas fala isso, e um dos motivos é justamente essa exploração que teve no personagem, né? Os caras explorando o Gon ali, essa personalidade, essa coisa da fraqueza, do ódio que ele foi colocando, de como o ódio nos transforma. Então, ver que Gachakuta já dá esse start logo no início, né? Porque a gente tá no começo da obra, em 2 episódios não é nada ainda. Então, logo no começo ele já coloca essa sementinha. E é uma coisa recorrente, porque é apresentado, principalmente nos primeiros, ali nos 3 primeiros, é um tema que é muito abordado, o tom da obra muda, assim, com o tempo, né? Isso até falei no meu último vídeo, e eu sugiro que vocês assistam o vídeo da semana passada para vocês entenderem esse, né? Que lá tem muita coisa que lá eu falei da obra até então vocês vão entender bem mais esse vídeo se vocês assistirem aquele, então vai estar passando aí no card agorinha, olha só, que oportunidade, mas caso você já tenha assistido, continue, então se você quiser assistir esse primeiro, assistir outro depois também, aí é por sua conta, mas o que eu quero dizer é que os primeiros episódios têm um tom bem mais pesado, sabe, aquela coisa forte, mostrando ali o Rudo sendo humilhado ali, de ter toda aquela diferença de poder dos caras ali de uma casta maior e tudo mais, de ter essa visão, essa guerra de tribos, assim, de quem tá em cima, de quem tá embaixo, ele brinca muito com isso. Então é tratada essa raiva, e depois o tom muda um pouco quando ele vai lá pra baixo, ele é recebido a porrada também, é recebido gusparada, ele pensa, pô, aqui tá todo mundo na merda, vamos se abraçar, mas não, até na merda os caras ficam brigando pra ver qual a merda é mais cheirosa que a outra, sabe? É incrível. Essa questão de desigualdade não tem pra onde correr. Tá todo mundo ferrado, e mesmo assim os caras vêm com essa do preconceito dele ser lá de cima e tudo mais, mesmo ele não sendo o cara de cima mesmo ele sendo um cara de baixo, de cima, de baixo, ele é em si. É complicado. Mas... Então, ele já, desde o início, é o ponto inicial do anime. E depois ele tira um pouco, porque isso até elogio, porque assim, pra um shonen de porrada, por mais criativo que ele seja, por mais interessante que ele seja, eu acho que faz bem pra ele não ser tão sério o tempo todo. Ele se dá momentos de não se levar tão a sério, de você se sentir ali pelo entretenimento mesmo, se sentir ali assistindo uma coisa bacana, sabe? Ter momentos de dar risada, ter momentos de humor, sabe? Eu acho que é muito importante. Gachakuta, ele assim, inerentemente, pelo mundo que ele tem, pelos personagens, ele é pesado. Sim. Se você não tivesse na trama momentos ali de descontração, você tá sempre tão meio que numa espiral negativa, que ou o anime ou a obra em si ia te fazer mal de assistir, sim, ou você não ia sentir muita coisa dela, porque nada ali vai vir como uma quebra de expectativa, porque sempre fica sempre pesado. Exatamente. Então, isso é um ponto que eu elogio muito, porque no começo eu gostei muito, sabe? Esteticamente não tem nem o que falar, né? Ele sobra
principalmente se comparar com o que a gente tem hoje em dia, ele sobra nessa questão de estética. Então, ele me pegou muito por isso, mas eu ainda tava meio receoso no meu vídeo de primeiras impressões, que também eu indico vocês assistirem. Eu comento que eu tava meio assim, receoso, mas com o pé atrás, falando, cara, eu gostei muito disso, mas se ele pesar tanto assim, eu não sei quanto tempo, mas não, isso aí foi sanado, sabe, no episódio seguinte, assim, eu elogio muito o pacing de vários episódios, sabe, tem... não vou me lembrar qual, eu até já comentei isso, mas é rapidinho, só pra contextualizar. Tipo, eu comento no Pace que o episódio é bem leve, é os caras fazendo as coisinhas, apresentando o mundo e tudo mais. Mas o ponto é que ele equilibrou bem isso e ele soube a hora de trazer de volta essa questão mais pesada de novo, do Rudo, da frustração dele, da raiva e dele se achar fraco, dele achar que não consegue resolver os problemas deles, entendeu? Então, como ele toca isso, eu imagino que no futuro, né, que foi o cerne aqui da questão, eles vão abordar bem mais isso com cuidado e tem muito, muito tempo para ele crescer, sabe? Isso é uma coisa que até eu tiro do próprio anime mesmo, que já foi mostrado, que é do Enjin falando pra ele, a gente tem muito espaço pra crescer. Cara, que mensagem boa, sabe? Que mensagem interessante. E porque é isso, a gente vive tão... Se a gente leva pro nosso tempo, a gente vive com a correria lá em cima, a ansiedade, essas coisas, os problemas da vida, a gente sempre acha que tá ficando velho demais pra qualquer coisa, não tem mais espaço pra nada, mas a gente tem hora que tem que dar um passo pra trás e falar, cara, ainda tem muito tempo. Sabe, a gente tá vivo, a gente pode fazer muita coisa que a gente nem espera, ou aquilo que é inalcançável, se a gente trabalhar, se a gente fazer, se a gente se esforçar, um dia talvez se torne alcançável, sabe, um dia talvez a gente consiga, quem sabe, a vida é tão maluca. Então o Enjin ser um cara que com poucas palavras deu esse conselho ali pro Rudo, aquilo foi muito poderoso pra mim e me deixou uma expectativa muito boa pro futuro, sabe? Porque se ele tá tocando nisso agora, eu sei que vai ser muito bem desenvolvido. Isso pode ser tanto com um desenvolvimento bom, de crescimento do personagem de crescer, mas também dá espaço pra frustração que torna catarses possíveis, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, tipo, um Rudo ali tendo problemas ali com isso e tudo mais, com a raiva, com as fraquezas, assim, pode dar muito pano pra manga pra acontecer muita coisa pesada, muita coisa interessante, muita coisa que eu não tô esperando, sabe? Aquela coisa de esperar o inesperado, assim. Então, eu quero que ele me surpreenda, eu tenho certeza que ele vai fazer isso, sabe? Então, é por isso, sabe? Ele dá boas... Ele tem um bom cartão de visita pra mim acreditar que ele vai ter um desenvolvimento muito bom. É isso que eu posso dizer pra você. Cara, eu queria que a gente comentasse sobre esse episódio, porque ele traz duas coisas para a mesa que ainda não tinham sido muito bem abordadas. Katakuri, né, o anime, como eu falei, ele é inerentemente pesado. O mundo dele é pesado. Os personagens são pesados. Então eles têm momentos de desconcentração, mas se você vê de uma perspectiva assim mais fria, o pessoal tá rindo ali numa situação bem mágica, né? Sim. Então, o Hulu em específico, eu até digo que você falando do Gon de Hunter x Hunter, é interessante que eles são até um pouco antagônicos. O Gon é um personagem mais um pouco... O pessoal pensa que é um arquétipo de herói no começo, mas depois vai percebendo que ele é um personagem com seu tom de egoísta e tudo mais. Ele não é exatamente aquele herói perfeito. E não tem problema ser, né? E o Rudel é extremamente oposto a isso. Ele começa já fraco, mesmo que ele tenha um objeto diferente, ele ainda é fraco. Ele começa com muita raiva, com muita frustração. Desde o primeiro episódio a gente tem um personagem ali que parece que a todo momento ele pode explodir. Ele faz pequenas explosões ao longo do anime, mas a gente não tinha visto então um momento onde você fica assim, olhando pra ele e pensando, caralho, esse cara aqui, ele tá com muita raiva. Sim. A gente via momentos assim, ele explodindo, era um negócio mais cômico, ou então era um pouco mais controlado ali. Mas nesse episódio não. Eu gosto muito de como nesse episódio a gente percebe que o Rudel, ele tem todo um motivo para poder ter aqueles problemas. Ele expressa isso de forma extremamente violenta. Não vou dizer que ele tem razão, porque ele perdeu a própria razão. É isso que eu queria comentar. Esse é o ponto que eu queria chegar. Os motivos dele ter explodido, a gente entende, mas a forma como ele expressou aquilo foi completamente maluca. E a gente não espera isso de um protagonista de anime de shonen.
A gente não espera que ele vai fazer uma parada daquelas. Quando ele tira a máscara, começa a andar em direção a Amo, né? Que é Uhum. meio que antagonista desse arco. E começa a dar um monte de soco nela. A reação que eu tive lendo o mangá, e vendo o anime também, foi a mesma dos demais personagens. Eu fico olhando assim, eu não tô acreditando no que eu tô vendo, sabe? Cara, é muito importante você falar isso, porque aqui a gente tem essas coisas da perspectiva e da experiência. Você acredita que quando ele tira a máscara, assim, quando ele tá sentado, você começa a pensar, mas quando ele tira a máscara, eu já sabia. Eu já, assim, é porque o anime consegue fazer isso, sabe? A obra consegue dar esses indícios, assim, mas eu juro pra você, cara, eu já tava meio assim, quando ele tava ali, ele tinha saído tipo, os machucados tinham se curado ali, tinha dado todo aquele negócio, mas quando ele tava sentadinho ali, olhando pra baixo, assim, eu fiquei, epa, o Ruder não tá bem, cara, ele não tá bem. Aí quando ele tira a máscara, eu falei, cara, não tem outro. Porque a Ama ali tava provocando demais, assim, você vê que a escrita tava pesando a mão ali também. Ela tava sendo egoísta pra caramba, mais do que já tinha sido. Não, ela, sabe, você vê ali que algo ia acontecer, entendeu? Então, eu juro pra você, quando o Rudo tira a máscara e começa a andar, eu falei, cara, o Rudo vai dar uma cacetada nessa menina aí, que ela não vai querer outra. Não, e assim, a gente espera que vai ser um soco só, então não vai ser nenhum, o pessoal vai impedir. Não. O pessoal realmente teve uma reação muito humana, por assim dizer. O pessoal não. Olharam assim e pensaram, isso aqui tá acontecendo? Sim. E é isso mesmo que eu tô vendo? Sim, não, ali ele perdeu completamente as estribeiras ali, e o pessoal reagiu de uma forma que acho que é a forma, de novo, é a forma mais realista de retratar aquilo, né? Porque eles também estão conflitados. Tipo, o Rudo não era o único naquela salinha ali que tava com vontade de fazer isso, né? Sabe? Acho que Não era, pô. todo mundo ali tinha um motivo muito plausível. O que o pessoal tava vendo não foi porque ela mexeu ali com coisa séria demais. E depois ficou tipo, e aí, velho, a culpa é de vocês aqui, vocês não vão se desculpar, não? Então... Mano, até eu fiquei com vontade de não, quem não ficou? Porrada nela, quem não ficou é maluco, cara. Assim, o episódio é escrito pra realmente dar esse conflito na gente, né? E aí o Ruda é a ruptura, cara. O Ruda ali, ele já tem os indícios, mas ele nunca fazia, né? Porque a gente vê que apesar de ele ser um cara com muita raiva, ele ainda assim tinha um senso, né? Tipo, ele tinha lá a figura paterna dele. Como que é o nome não dele é mesmo? raiva, tem mais É que o... isso. É o Hector? Hector, é isso. Isso. E ele tinha lá a figura paterna dele e ele ajudava muito o Rudo. E o Rudo tentava ser uma boa pessoa e ele se segurava muito. Por isso que ele é um personagem que vê assim, um cara que pode quebrar a qualquer momento, sabe? Um cara que pode, a qualquer momento, ele pode dar um negócio na cabeça dele, ele ficar maluco. E aqui, que nem você falou, é a primeira vez que isso acontece, né? A primeira vez que ele dá esse estalo na cabeça dele, ele perde as estribeiras e faz isso. E, cara, é muito bem montado, assim. É uma cena surpreendente. Porque, de novo, que nem você falou, se a gente leva em conta que ele é um protagonista de shonen, a gente não espera isso. Por mais que hoje em dia, nessa modernidade, muita coisa mudou, muito tratamento mudou, ainda tem coisas que são seguidas, então mexer com isso, e logo de cara, né, porque, de novo, cito o Gon, mas o Gon é toda uma construção, e demora até isso ser abordado de uma maneira mais crucial. E assim, e pra mim o Gon, uma coisa muito legal que você falou de exemplo de herói, é que desde o começo ele também já mostra que vai ser diferente, né? Ele começa ali, mas tem umas coisinhas ali que vão dando um toque, e aí pro momento final tem essa catarse. E com o Ruda eu também consigo traçar esse paralelo que ele também não é um herói convencional, sabe? Até o ponto, não dá nem pra falar que ele é um herói, né? Assim, de certa forma, por mais que ele queira, tipo... Ele tá tentando, mas tá difícil ainda. A gente sente essa dificuldade, ele tá num lugar hostil, as pessoas são hostis com ele, ele tá tá aprendendo agora como é ter pessoas ao redor dele, ele fazendo mais amigos de verdade mesmo, então vai ser interessante ver todo esse crescimento dele, sabe? Isso que eu acho que eu tô muito ansioso pra ver isso, cara. Qual vai ser o desenvolvimento dele, se ele vai estourar mais vezes, se as pessoas vão segurar, como as pessoas vão lidar com isso. E assim, foi uma cena muito boa, sabe? O episódio em si é bom também, sabe? Eu acho que tem espaço pra gente falar muita coisa ainda, né? É interessante, figura, que você falou de momento de ruptura, e é justamente isso. É um momento de ruptura ali, ele explode violentamente pela primeira vez, naquela proporção, né? Que a gente vê. E depois disso você tem uma quebra enorme no próprio Rudo, que é quando o Enjin fala:
Pô, e aí? E as informações? Exatamente, A exatamente. reação dele lentamente se dando conta do que ele fez e de que agora ele talvez nem conseguisse o que ele tanto buscava, Uhum, foi um momento ali que ruptura é a palavra certa. sim. Ele explodiu, explodiu, explodiu. Depois o Ent, em uma única frase, mostrou o quão besta, por assim dizer, ele foi. Uhum, Novamente, alguém perder a razão ali é plausível demais. sim. Mas, no final das contas, quando você vê alguém agindo tão impulsivamente pela raiva, você, quando você tá vendo de longe, você pensa, nossa, mas coisa feia, sabe? Uhum. E aí foi isso que a gente viu, tipo, o cara descendo uma porrada na Amo ali violentamente e depois dando conta de que ele talvez tenha perdido a única chance que ele tinha. Sim. Sim, porque é isso, né? Ele vai lá por causa dessa informação, ele chega perto da informação, o conflito ali já tá resolvido, né? Porque esse é outro ponto, né? Ele não estourou ali pra tentar conter alguém, ele não estourou ali no momento, tipo, ele se empolgou demais com a coisa e cometeu um erro. Não, ele fez depois que tava tudo terminado, né? Depois tudo resolvido na hora de finalmente conseguir aquilo que ele tanto queria. Então ele deixou de lado aquilo que ele queria deixou falar mais forte essas vozes, digamos assim. E aí que tá, é isso que eu queria falar pra você, né? Que o nome do episódio, tipo, em português, eu não lembro se é uma tradução direta, mas é basicamente ali que é algo como uma maldição. E até é colocado na obra que fala pra personagem que ela vê algo como uma maldição mesmo no Rudo, algo muito grande dentro dele que pode deixar o mundo em ruínas. É usada essa expressão, deixar o mundo em ruínas e tudo mais. Então isso que atiça a Sim. gente, nossa curiosidade de saber como isso vai ser desenvolvido. E aqui, de novo, a ruptura é o ponto. E é mostrado isso, sabe? E aqui, cara, que animação sensacional que eles fizeram pra mostrar isso, sabe? A raiva do Rudo foi uma animação mesmo que tem que dar destaque porque o trabalho foi bem feito. Nossa, foi muito bem feito. E assim, o depois disso você já falou muito bem, de quando foi o Engine, chegou nele pô, Uhum. e aí, velho? Você fez isso por quê? Como é que foi? E aí o Rodolfo ele começa a dizer, não mudei nada e tal. Aí Uhum. tem um momento engraçado, né? Que a gente falando, eu gosto de bonecas bonitas. Ah, sim, sim. Aquele momento é muito bom. Então é justamente esse momento de quebra que dá aquele alívio da tensão, deixa a gente respirar. E a Uhum. obra fez muito bem nisso, ele trabalha muito bem isso, né? Que é Uhum. justamente esses momentos que a gente tem essa explosão, essa tensão, depois a gente respira, tem um momento engraçado ali, a gente reflete. E a gente faz Uhum. isso junto com o próprio Rudo. É, é verdade. E assim, e é isso mesmo, ele sabe a hora de segurar, a hora de apertar e sabe a hora de soltar, sabe? E ele consegue ser bem dinâmico em relação a isso e não fica aquela coisa intragável, por mais que o ambiente, a ambientação ali seja pesada, ele vai ter esses momentos, mas também intercala com momentos engraçados, momentos leves, momentos onde a gente tá conhecendo o mundo, por exemplo. Eu vou falar rapidinho, mas, cara, que episódio legal, aquele da Cidade do Grafite. Cara, aquele episódio é tão Nossa, legal. aquele episódio é Tipo, sensacional, pô. assim, não teve muita coisa objetiva que aconteceu. Eles tinham um objetivo, eles tinham um problema, tinham um objetivo, tinham um conflito e tinham que resolver, né? Que era passar o bastão, né? E tudo aquela coisa deles. E assim, e foi mais uma apresentação de um mundo, do universo, das coisas acontecendo. Então, você vê como o episódio leve no meio de tudo isso. E é isso que eu espero, sabe, Gachakuto? Espero intercalação desses momentos, espero o clímax, espero muita coisa que eu não espero. É isso que eu mais espero, é isso que eu mais gosto. Sabe? Eu realmente gosto disso, de ser surpreendido. E, cara, que nem você falou, cara, o episódio foi muito bem construído. Ele desceu o cacete na Amo, foi muito satisfatório por um lado. E também aqui outro ponto que ele apresenta é justamente isso, que agora a gente vai dar início também a ter mais informações aqui no final, parece que ela vai falar, não sei, é esse que dá indício, mas que vai ter indício daquela coisa do anjo que pode se movimentar por esses dois mundos, pelo paraíso e a Sim, sim. superfície, sabe? Então, aqui é um dos mistérios da obra. Outra coisa que carrega muito essa obra são os mistérios, como ele vai dando nome aos bois e vai deixando gente interessado nesses aspectos. Então, aqui é um deles. Que, cara, é o objetivo principal do protagonista. Porque a gente sempre tem o herói de Shonen. Por muitas vezes ele acaba salvando o mundo, mas eles têm um objetivo antes disso. E o objetivo do Rudo é voltar pro lugar onde ele tá. Onde ele tava, né? Voltar ali pro paraíso. E aqui é um dos Não por um motivo bom, né? Exato, ele não é o cara mais altruísta do mundo, mas ele quer voltar pra lá.
Então a gente tá tendo informações, tá tendo indício que vamos ter informações sobre isso, e até para entender, né? Porque ainda é um conceito de mundo que é muito interessante, tem muito espaço para ser explorado, cara. Como assim, lá embaixo é a superfície, cara? Isso é algo que atiça a curiosidade, e eu quero muito saber mais sobre isso, e também do porquê o paraíso, sabe? Como que foi, por que eles estão jogando lixo lá, é tanta coisa que vai acontecer, e a gente tá no comecinho ainda, ele já intrigou tanto assim. Então por isso que eu dou todas as credenciais de que ele vai continuar sendo um anime muito bom. E, cara, você falou de explorar. Assim, nos episódios anteriores, a gente teve a Renmi, né? Que é a mina que herda o pincel. A gente teve meio que o Gob ali, né? O cabinha que era o grafiteiro anterior, que ele morreu porque ele vivia pela arte e tal. E a gente teve alguns exemplos de personagens aparecendo ali, tendo um pouquinho de destaque. Mas o segundo ponto que eu queria que você conversar contigo desse episódio é como ele começa a nos apresentar mais sobre os outros personagens também. Sim. Ah, boa. Cara, eu já tava quase esquecendo disso. Mas assim, por enquanto eu não peguei os nomes, mas o cara do regador, cara, que historinha legal que ele tem ali, história bonita. Sabe, ele é um cara todo turrão, todo fortão, assim, e fazendo esse jogo, né? Cuidando do jardim, da florzinha lá, fazendo esforço pra uma flor nascer no meio desse lixo que é a atmosfera ali. Então, ver ali a bondade no coração, a gente conhece ali mais um pouquinho, tem essas backstoriezinhas, então ele começa a trabalhar. Porque a gente tá muito focado na história do Ruda, né? De saber mais, mas ele não deixa os outros personagens de lado, pelo contrário, ele abre o episódio já com flashback de outro personagem. Então, foi muito legal. Isso assim, é justo, porque no final das contas, o poder desse universo é muito ligado a isso. É você cuidando de um objeto, ele tendo um significado. Então, mostrar isso, mostrar a origem do poder de cada um, é contar a história de cada um ao mesmo tempo. Exatamente, cara. A coisa mais interessante de saber justamente por que aqueles personagens têm um apego àquilo. Porque, de novo, o Ruda é exceção, ele é o cara que tem as luvas, e as luvas já são um objeto de destaque também, porque faz parte lá de um conjunto, não sei das quantas lá, então tem história por trás dessas luvas também. Mas ele tem muito carinho com as coisas, então ele é o cara que tem carinho até demais com tudo ali, ele se importa, ele gosta disso, e aí o poder dele se manifesta nisso. Mas os outros personagens têm uma coisa única que tem muito carinho, e aí é legal saber o porquê que os personagens têm tanto carinho por essa coisa, o que isso mudou na vida deles, o que isso impactou, qual é a história de vida. Então cada um ali carrega uma história de vida muito preciosa, porque acho que isso é um dos requisitos, assim, pra você ter esse poder, né, pro sistema de poder funcionar e tudo, é o personagem realmente ter um carinho por algo que é importante pra ele, e saber o porquê é importante pra ele é algo que faz muito bem pra história. É aquela historiazinha do carinha do regador, como você disse, simples, direta e impactante. Exatamente, não precisou de muito tempo de tela, não precisou de muitas reviravoltas, não, um momento ali, o cara regando a flor, ali fazendo uma flor crescer naquilo, é um feito e tanto, a mulher falando, agradecendo, saber que ele perdeu tudo isso, a gente tem as informações ali, não é maçante, e funciona, é rápido, então sim, é muito legal. A gente sente quando ele mesmo fala, então ela não voltou, a gente sente isso. Aquela decepção, né? Sim. É bem visível a expressão dele, ele tava de costas ainda, se bem me lembro. E ele dizendo, então ela não voltou, então não era realidade. E a gente, pelos poucos segundos que a gente teve ali, vendo a história dele, a gente também fica pensando, poxa, ele realmente acreditou que aquilo era real. Mexeram com algo muito pessoal. Exato, muito isso que você chegou nesse ponto, cara. É justamente do poder da alma ser algo tão desgraçado, cara. Que é algo que mexe com os seus sentimentos, assim, que acaba com a cabeça de um. Você vê como ela brincou com todo mundo ali, como poder, mexe com essa coisa séria. E você vê. E o anime não precisa nem falar nada, cara. Você vê pelo olhar, sabe? A menina lá da tesoura, que eu também esqueci o nome agora. Cara, você vê o olhar, tá devastada também. Tá todo mundo ali na pindaíba, sabe? E um poder tão cruel, assim, com eles. Então, cara, muito legal. A outra coisa que aqui, já estamos indo pro final, mas dá um destaque, a luta em si, a resolução da luta também é muito boa, mas a gente vê dois traços muito fortes de personagens aí. O Andy, né, que ele se fingiu desmaiado, morto. Sim. E o Tanji, que... Mano, brutal que ele fez, velho. O pessoal pode sobreviver a um ataque mortal, então vamos usar isso.
Aham, o carretel dele lá, né? Sim. E ele fez isso sabendo, né, que ia ser reversível, né, no caso. Mas Era, mesmo assim. mas mesmo assim, eu não Uhum, sei. Ah, eu sei que você vai sobreviver a um tiro, mano. Dá um uhum. tiro aqui. É, Pô, é sacanagem. Mas, pô, aquele poder do carretel dele, cara, muito muito massa, velho. legal. E aí que tá, esse é um outro elogio que eu tenho pra obra, são as lutas, cara. As lutas e a utilização dos poderes. Ela é muito inteligente, sabe? A autora ali é realmente muito inteligente pra fazer essas lutas dessa maneira. Não tem outra forma de colocar isso. E isso é legal. Porque, cara, a gente tem animes hoje, que estão saindo animes legais e tudo, mas eu sinto que muitos animes não exploram muito por opção, claro. Não é incompetência, eu acho, é puramente por opção. Assim, eles não desenvolvem muito um sistema de poder assim quanto as lutas. Parece que as coisas só acontecem e tem ali uma coreografia legal, tudo, mas aqui eu vejo um trabalho, sabe, uma justificativa, as coisas fazem sentido e em nenhum momento a obra subestima a inteligência do espectador, sabe? Não é quem tem o poder mais forte, sabe? Não é quem tem o raio mais forte, alguma coisa. Não! Tem toda uma dinâmica ali, e isso pra mim cara, eu adoro de novo, cara. Eu tô comparando. Hoje eu teria pra fazer umas comparações um pouco com o Hunter x Hunter, porque o Hunter x Hunter é uma das melhores coisas que eu já vi, sabe? Não tem. É assim, e se ele tá tendo coisas assim que eu consigo traçar, isso é porque ele tá fazendo um trabalho fenomenal. Então, é justamente essas coisas que me pegam tanto e me faz querer saber mais, ficar atiçado com essa obra, assim, de querer descobrir as coisas e acompanhar ela conforme ela vai saindo. E também, porque não, depois que acabar aqui o anime, já ir pro mangá e, e ler as coisas que tem disponíveis, cara. Jornada é legal, jornada é legal. Cara, como vão ser 24 episódios, eu digo que eles vão pegar o segundo momento mais impactante da obra pra mim. Em que Uhum. foi um momento assim que, obviamente, não vou dar spoiler, não vou entrar em Aham. detalhes, Claro, mas claro. foi algo bem legal de se ver de diversas Bom, formas. fico curioso, fico Eu curioso. tô muito ansioso para poder saber como é que eles vão adaptar algumas cenas. E certamente, isso é óbvio pelo que você pôde ver nesse episódio, Uhum. mas novos personagens vão ser explorados. A gente Aham. vai conseguir ver a perspectiva de cada um ali. A gente vai conseguir ver mais coisas do Rudo, vai aprender mais sobre o mundo também. E, assim, vai começar se formando ali alguns antagonistas também, sabe? No momento a gente só tem um, né? A Sim, gente só sim. tem o cara que matou o pai adotivo dele, Uhum. que é um dos mistérios da obra, que você Sim, disse também, que tem também. vários mistérios, esse é um deles. Mas vai Uhum. surgindo novos personagens e o mundo vai se expandindo. Isso E é bom, até isso é bom. então, eu posso te dizer que Gachakuta não me decepcionou, pelo contrário. O Bom. começo de Gachakuta, o mangá, né? Ele Uhum. me deixou meio. Isso aqui é meio mais ou menos, sabe? Uhum. Não, talvez vai ficar bom, talvez não. Vamos continuar lendo. Ele pelo menos me fez querer continuar lendo, né? Aí Sim. quando chegou nos capítulos desse episódio 12, aí eu percebi, opa, isso Hum. aqui tem algo muito a mais para me dizer. Por isso que eu gostei tanto do episódio, porque é um dos momentos, assim, mais bem feitos em Battle Shonen que eu já vi. É Uhum. um Não, momento bom. que é um misto de emoções muito grande, dando destaque às personagens da forma correta e não deixando de enfatizar que aquilo é o desenvolvimento do protagonista. Sim, sim. Não, cara, você falou tudo, bicho. Esse foi mesmo, assim, a sensação que você teve lendo mangá também é a que eu tô tendo agora vendo anime, sabe? É o mesmo ponto, assim, que eu falo, cara, isso aqui é especial. Eu tenho que ficar de olho nisso aqui, que coisas boas vão vir isso aqui. Mas agora eu tô curioso pra saber o que vocês que estão aí do outro lado da tela acharam. Isso mesmo, o que vocês acharam, como vocês viram esse episódio, se vocês têm alguma coisa pra falar, digam aí nos comentários que eu faço questão de ler, de responder, porque tá sendo muito boa a jornada de Gachakuta e eu espero que vocês tenham se divertido tanto assistindo o anime como vocês estão se divertindo assistindo esse vídeo. Eu acho que é o contrário, mas isso é verdade. Se vocês estão gostando do vídeo, se vocês estão gostando do anime, tá tudo muito bem. Comentem aí que vai ser legal. Mas é isso, acho que abordamos tudo.
aqui bastante coisa do episódio, da luta, da resolução, da temática, do que tá por vir, do que veio. E eu tô muito feliz de ter gravado esse episódio, sabe? Foi conversando com o Lucas mesmo, sabe? Justamente conversando com ele, da gente tentando ver, acertar uns animes aí pra gente assistir junto e tudo mais. Aí a gente tava tentando ver a próxima temporada, a outra temporada, não sei o que tem. E aí quando a gente menos esperava, eu lembrei de Gachakuta, que é o anime que tá saindo agora, vai continuar saindo por um bom tempo e tava na nossa cara. Então foi muito bom eu poder ter conseguido fazer esse vídeo aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado também. Mas é isso, meus amigos. Até a próxima. Tchau. Valeu! Até mais. Até mais.